proteínas. O que são as proteínas? O nome proteína, obviamente na etimologia grega, vem de protos primeiro, porque é a base de formação de várias outras substâncias importantes no nosso organismo. Existem muitos conhecimentos acerca da proteína, e você que é maromba, você sabe que existe uma muito famosa hoje em dia, que é o whey, que é a proteína hidrolisada do leite, não é? Então, nem só de whey vive aí, enfim, você que é monstro, você que é monstra. Existem várias outras proteínas que também são importantes, como por exemplo a albumina do ovo, a caseína do leite, a hemoglobina do seu sangue, a mioglobina também do seu sangue, queratina, melanina, enfim, existem vários e vários tipos diferentes de proteínas. E a química, ela se preocupa mais em estudar a estrutura da proteína e menos em aplicá-la de fato. Isso fica mais a critério da biologia. Não que você não deva saber, mas é interessante que você tenha ideia na química da estrutura proteica. Então, vamos completar a frase que você tem aqui. O que são as proteínas? As proteínas são poliamidas. Poliamidas. Formadas por aminoácidos. Então, as proteínas, elas são um macro, pensemos assim. E os aminoácidos são os tijolinhos desse macro. Pensem na proteína como se fosse um muro, uma casa, e o tijolo como se fosse um aminoácido usado na construção dessa casa. Tudo bem? Então, como funciona a estrutura proteica? Os aminoácidos, eles reagem entre si, como a gente viu anteriormente, formando uma ligação peptídica. E essa ligação peptídica, ela vai ocorrer várias e várias e várias vezes até se transformar em uma proteína. Então eu trouxe dois exemplos bem bobinhos para você entender. Eu trouxe a alanina e a glicina, que são dois aminoácidos super pequenininhos. Quando esses aminoácidos começam a se encadear e N moléculas de alanina se ligam com N moléculas de glicina, e o N aqui diz respeito a muitos, você começa a ter um acréscimo, né? A cadeia começa a crescer. E veja que o que se repete é justamente essa parte que está aqui exposta entre colchetes. Como as proteínas são gigantescas e prova alguma teria espaço físico para você escrevê-la por completo, é muito comum na química a gente pegar a parte que se repete e escrever apenas ela com um Nzinho embaixo e colocar, obviamente, ao lado N águas, porque cada união entre os aminoácidos vai liberar uma aguinha. Então, esses vários e vários peptídeos que se formam aqui é que gerarão, obviamente, a proteína. Esse aqui é o peptídeo. Tá vendo? Peptídeo gerado da reação entre os aminoácidos. E nessa proteína, nesse peptídeo, desculpa, você pode perceber quais são os aminoácidos que estão envolvidos no processo. Ó, aqui você tem o aminoácido, tá vendo? Alanina, e aqui você tem o aminoácido glicina. Se você quer saber quais foram os aminoácidos que foram utilizados nesse processo, basta você pegar a sua estabilo e cortar bem aqui na amida, porque foi a amida que, digamos assim, caracterizou a união entre os aminoácidos. Então, se você quer desunir, cindir, segregar, você precisa quebrar a amida. E aí você vai voltar aos aminoácidos que você tinha anteriormente, tanto a alanina quanto a glicina. Lembrando que o que aconteceu foi, como o professor mostrou anteriormente nos aminoácidos, ó, houve aqui a formação da amida, tá vendo? E saída de água. Então, esta parte aqui da glicina ficou, deixa eu colocar com nitrogênio, desse jeito, e essa partezinha aqui da alanina também ficou. Foi isso que aconteceu nessa união.
Então, olhem com calma, olhem devagarinho. E essa molécula, ela continua, né? Eu vou colocar os 3 pontinhos, porque as moléculas proteicas são gigantescas. Elas são enormes. E isso acontece várias e várias vezes. Se a minha explicação não ficou clara, eu vou fazer um outro exemplo, vou desenhar para você, para ver se eu consigo me fazer entender. Ó, vou fazer um exemplo aqui mais basal para você entender. Eu vou pegar os 2 aminoácidos que eu tenho. Vou pegar aqui a alanina, tá ali a alanina, e agora eu vou pegar a glicina. E aí você vai ver a proteína se formando. Quer ver? Tá preparado? Deixa eu aumentar até aqui, ó. Aumentei, prontinho. Glicina nelas. Tá vendo ali? Ó, formei agora já um peptídeo. Se eu continuar, vamos continuar. Vou pegar a alanina e vou colocar aqui. Pronto. Tá aumentando mais um peptídeo. A gente chama de dipeptídeo, são 2 amidas. Tá vendo? Ó, e a gente continua. Vou pegar a glicina e vou colocar aqui. Tripeptídeo. Tá vendo? E assim vai. Ah, até quanto, professor? Só Deus sabe, querido. Existem proteínas, enfim, quantidades absurdas de peptídeos, né? Então, é isso que é uma proteína. É uma união gigantesca entre esses peptídeos oriundos dos aminoácidos formadores. Então, cada proteína tem uma combinação de aminoácidos, como você pode ver. E aí é sempre do mesmo jeito. Você vai tendo uma cadeia que fica cada vez maior, como você está vendo, e essa cadeia ela pode se envergar, ela começa a crescer demais, a sua estrutura começa a sofrer alterações, e a gente vai ver isso logo logo a seguir. Entretanto, é interessante que você enxergue essa construção, ó, tu tá vendo? Ó, pego a alanina, glicina, sempre alternando um com o outro desse modo. Ah, mas tem que ser alternado? Quem vai dizer isso para você é a natureza, querido. Por exemplo, a queratina pode ter uma sequência, uma codificação de aminoácidos. Talvez você possa ter alanina, alanina, glicina, glicina. É possível, eu vou colocar aqui para você ver. Isso não é a sua obrigação saber, não tem como. Você vai ter que analisar a estrutura proteica para poder responder qual é a combinação correta ou sequência de aminoácidos. É tipo como quando você vai analisar o DNA. A sequência do DNA, dos nucleotídeos, vai depender, evidentemente, da cadeia, da estrutura, qual é, obviamente, a espécie em questão, e a proteína é a mesma coisa. Você vai ter na proteína uma especificidade para cada tipo de proteína, e isso vai depender da combinação que você vai ter de aminoácidos. Não precisa necessariamente ser alternado, você pode ter, ó, tá vendo ali, ó, tô colocando várias, não sei se tu tá conseguindo observar isso, olha ali, várias alaninas, e tá crescendo. Agora vamos colocar várias glicinas aqui embaixo. Ó, várias glicinas. Glicina, glicina, glicina. Tá vendo? Então, essa é a concepção proteica. A cadeia vai crescendo, 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 até que chegue num ponto gigantesco, que é o ponto das proteínas, que são macromoléculas. Certo? Bom, como você hidrolisa as proteínas? Como é que você quebra uma proteína? Por exemplo, meus cabelos estão caindo. O que posso fazer para fortalecer os meus cabelos? Você precisa consumir alimentos que possuam aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que nosso corpo não faz e você só obtém a partir da alimentação. Esses aminoácidos, eles vão acabar compondo as cadeias das proteínas que constituem a queratina, que é a proteína que você encontra no cabelo, certo? Então, quando você pega uma proteína muito grande, você pode quebrá-la a partir de uma reação chamada de hidrólise. Você adiciona uma água e a cadeia da proteína se parte num certo ponto. E aí você forma uma fração menor da proteína. A gente chama de metaproteína, que é uma proteína menor, que não é uma proteína ainda. Depois disso, se você continuar hidrolisando, você vai ter inúmeras etapas, mas de fato podemos sintetizar em polipeptídeos, quando você tem muitos peptídeos, muitas amidas, você tem um polipeptídeo que pode sofrer mais hidrólises e quebrar. Pense na proteína como se fosse uma corrente.
e os peptídeos como se fossem os elos. E você está quebrando esses elos, diminuindo cada vez mais a sua corrente. Quebrando o polipeptídeo, você chega no peptídeo. Peptídeo. Quebrando o peptídeo, hidrolisando ele, olha onde é que você chega, no aminoácido. Aminoácido. Desse jeito. E os aminoácidos podem sofrer decomposição, ação enzimática, então não é mais com água apenas, enzimas podem quebrá-los em aminas leves. Leves, assim. Essa última parte não é muito importante, mas até aqui é legal que você tenha compreendido esse fracionamento das proteínas. Por quê? Porque é importante, pessoal, você enxergar a proteína como se fosse, por exemplo, a construção e o aminoácido como se fosse o tijolinho. Então, se você quebra a construção, você vai chegar na menor parte, que é o aminoácido. Então, proteínas são oriundas de reações entre aminoácidos que geram os peptídeos geram os polipeptídeos chegam em metaproteínas e as metaproteínas acabam gerando as proteínas, que são a estrutura, digamos assim, ápice dessa construção, certo? Falando em estrutura, eu trouxe para você aqui várias fases da construção de uma proteína. As proteínas, elas têm várias estruturas. A gente chama de estrutura primária, a estrutura que analisa apenas os aminoácidos. Vamos supor que eu tenha ali o aminoácido A, B, e a sequência da minha proteína seja essa. É aminoácido A com B, A com B, A com B, formando sempre o peptídeo oriundo dessa união entre o aminoácido A e o aminoácido B. Assim como mostrei há pouco para você com a glicina e com a alanina. Pois bem, quando esses aminoácidos começam a crescer muito, vai gerar esse efeito visual que você está vendo aqui. Se você começar a afastar, você vai ver uma linhazinha apenas, né? Então, visualmente, você começa a enxergar isso aqui, A proteína ela começa a se enrolar e entrar numa forma de espiral. A gente chama isso de fase secundária ou estrutura secundária da proteína. Onde você tem aqui, o A, B, tá vendo? A, B, tá vendo ali, A, B, e aí os aminoácidos vão se construindo assim, vão formando uma cadeia espiralada. Essa cadeia espiralada, se você afastar um pouco mais, é como se você estivesse dando um zoom out, tá vendo? Você está se afastando. Ela vai formar uma cadeia que parece um lacinho, desse jeito, que a gente chama de estrutura terciária. Olha que coisa linda. Observa que a estrutura terciária ela é gerada, obviamente, por causa do afastamento que você tem da estrutura secundária, né? Então, se você pegar a estrutura terciária e fazer um zoom in, você chega na estrutura secundária. Aí você faz um zoom in, você chega na estrutura primária. Desse jeito. Então, é como se fosse uma linha. E você está, literalmente, puxando a linha do novelo. Conforme ela vai caindo, a linha vai formando figuras ou formas diferentes. É o que acontece com as proteínas. E estas várias fitas, quando ficam tramadas com várias cadeias proteicas, formam a estrutura mais complexa, que é a estrutura quaternária. Isso não é muito estudado na química, né? Mas na biologia, as chamadas de reações de Maillard. Reações de Maillard são reações onde você tem, por aquecimento, ou por ação de ácidos, mudanças nessas cadeias, estruturas quaternárias e terciárias das proteínas, onde elas acabam ou se esticando, ou se separando, ou se emaranhando. E numa parte micro, numa análise micro, isso pode não fazer muito sentido, mas numa macro é lindo. Por exemplo, quando você pega e esquenta o ovo, a albumina, com o calor, acaba literalmente mudando as suas estruturas proteicas e literalmente aprisionando água nas suas estruturas proteicas. Então ela passa de líquida para sólida.
Quando o ovo cozinha, o ovo fica sólido. Por que a clara solidifica? Por que a gema solidifica? Porque a albumina do ovo, com o aquecimento, acaba sofrendo essas reações e acaba se reestruturando. Outro exemplo também é a gelatina. Se você pega a gelatina e coloca na água quente, a estrutura proteica, né, as estruturas quaternárias das proteínas, ficam todas emaranhadinhas. Agora, quando você bota na geladeira, elas se organizam numa forma de cadeia, onde elas aprisionam água e a gelatina acaba tendo aquela consistência mais sólida, justamente porque a temperatura faz com que haja mudança nas cadeias proteicas. E essas são as reações de Maillard, que mudam o gosto, a aparência. Um exemplo, se você pegar um brócolis, por exemplo, e observar a cor dele, ela tem uma tonalidade. Agora, se você colocar, por exemplo, na água quente, você vai perceber que a coloração muda bastante, fica bem mais intensa. E a pergunta é, por que muda? Porque a temperatura e os ácidos geram mudanças nas cadeias proteicas, as estruturas proteicas. Elas apenas acabam ou se esticando ou se enrolando mais e gerando assim mudanças de aparência e até do gosto nas proteínas. Tudo bem?